Bem-vindos ao canal O Alto Clamor. Vamos protestar, vamos evangelizar, vamos fazer profecia, vamos estudar. Hoje o tema será o estado atual das nações com o tema Reino contra Reino. Bem-vindos ao novo canal, O Alto Clamor. Hoje estaremos estudando Reino contra Reino. Glória a Deus que nos revelou as profecias de Daniel e Apocalipse, que todos gostam e todos deviam entusiasmar-se em estudar. As profecias indicam-nos grandes coisas, grandes acontecimentos, grande novidade. Vocês já comeram, já jantaram? Bom sábado, feliz sábado! Estamos na companhia de Fernando Ferreira. Bem-vindos ao meu canal. Hoje colhi bastantes frutos, bastante comida e tenho muitos nutrientes para partilhar. Gostaria também de anunciar que a melhor comida é esta que está sempre à nossa disposição no campo. Venham viver no campo. Vejam só, 10 quilos ou 12 quilos de maçãs que, porventura, não teria se não estivesse cá a viver no campo. Não foi eu que a produzi, foi as árvores, é claro. Foi Deus que abençoou os campos e abençoou toda a gente que está a viver no mundo, mas principalmente este povo, o povo de Deus, que quer triunfar, que quer clamar neste sábado. Hoje é sábado, já é sábado aqui em Portugal, na Europa, e já em África há muitas horas também. E no Brasil também vai já chegar o sábado, daqui a pouquinho. Estamos no dia 28 de março de 2022. Então, vamos tratar do problema. Existe um conflito internacional, é óbvio que não vou falar nele, a Rússia e a Ucrânia, mas aqui nós vamos focar-nos num geral. Vou apresentar como fosse o esqueleto das profecias. Vamos rodar os slides e vamos ver o que é que Jesus tem a dizer reino contra reino. Será que Jesus profetizou, anunciou que haveria guerras, fomes, pestes? Mas mais do que isso, Jesus disse reino contra reino. Queremos te louvar, Jesus, porque tu és o Senhor, o Rei dos Reis e Deus que criou o mundo e deu o poder aos homens. E Jesus disse em Mateus 24:7: portanto se levantará nação contra nação e reino contra reino. E haverá fomes, e pestes, e terremotos em vários lugares. Mateus 24, logo no primeiro, ou quase nos primeiros meia dúzia de versículos, Jesus explica o contexto mundial do tempo atual, do tempo atual. Então, qual é o problema hoje em dia? Nós nos deparamos que existe uma guerra que se tornou planetária a nível mundial por causa da Rússia, não é? Podemos falar da Rússia. Não estamos a incriminar ninguém, mas também não vamos a dizer que o grande Putin é um grande homem. Não, ninguém me diz isso. Quem me diz poderia ser alguém que estivesse do lado dele. É claro que poucos devem estar do lado dele, mas existe aqueles que consideram que Putin é um senhor, um bom líder, um conselheiro, tem bons conselheiros, enfim. E este reino, como muitos reinos, são apostatados, são reinos que nós podemos dizer ateístas, que não levam um Deus na essência na sua verdade ou na sua sociedade, muito menos para a pátria e para as nações e para a sua vida pessoal. Nem na sua vida pessoal ele vive o cristianismo. Pronto. Nós vemos que não só a Rússia, né, mas a Rússia como ponto de referência para as atuais profecias diz-nos que isto devia ser uma profecia messiânica da vinda de Jesus. Porque Jesus estava a dizer que iria
haver guerras. E, na verdade, há guerras desde 1900 e troca o passo, como costumo dizer, 1914, a Primeira Guerra Mundial. E essa Guerra Mundial tornou-se obsoleta, já ninguém fala dela, mas foi uma guerra como esta, planetária, a nível europeu, que mexeu com muita gente portuguesa. Existe muitas estátuas em Portugal da Primeira Guerra Mundial, ao soldado desconhecido. Muitos soldados portugueses partiram para a Europa fora, a Itália, a França, a Alemanha, e combateram, e milhares de soldados pereceram nestas guerras mundiais, na Primeira Guerra Mundial. Já na Segunda Guerra Mundial, já Portugal não entrou, ou quase que não entrou, com a sua tropa de elite, mas entrou com viveiros, com comida, com roupa, então, foi uma potência que ajudou Hitler. Nós sabemos disso, agora é histórica. Naquele tempo ninguém podia dizer que nós estávamos a ajudar a Alemanha, nós, o governo português, mas foi que a Segunda Guerra Mundial foi uma guerra que mexeu com a economia portuguesa. Nós aqui em Portugal, em 1940 a 44, esses anos, para se comprar um pão, para se ter alguma coisa, era preciso ir para as bichas enormes, ou seja, filas de pessoas, e era preciso ter uma senha para comprar pão. Vocês estão a ver, ou se calhar nunca viram, mas existe já um prognóstico do futuro para nível mundial a partir dessas guerras. Vamos avançar nos nossos slides. Helena White, no Grande Conflito, capítulo 33, deixa muito claro que desde o início do Grande Conflito, no céu, a primeira frase de Helena White que aparece aqui, diz que esta guerra de reino contra reino começou no céu. O Grande Conflito começou no céu. Não foi há 6.000 anos, foi muito mais além de 6.000 anos. Este conflito passou para a Terra após a queda de Adão e Eva. Mas ele começou no céu. Desde o início do Grande Conflito, no céu, tem sido o intento, ele intensificou o intento de Satanás subverter a lei de Deus. Esta causa, a guerra é porque a lei de Deus está em causa, ou seja, os valores morais, os valores físicos, sociais, económicos e jurídicos da lei de Deus estão postos em causa. Portanto, a nação contra a nação, porque eles guerreiam por um pedaço de terra, mas isso viola a lei de Deus, a Constituição da lei da liberdade. Então aqui diz que foi para realizar isto que Satanás, entrou em rebelião contra o Criador. Portanto, a função de Satanás de entrar em rebelião contra Cristo aqui na Terra, nos conflitos militares e sociais, e podíamos dizer pessoais, como Abel e Caim, foi sempre a tirar pedras, a tirar o lugar a Cristo, tirar uma rebelião, que diz rebelião contra o Criador, que é Jesus. E posto que fosse expulso do céu, Satanás, continuou a mesma luta na Terra. Portanto, esta luta não terminou há 6.000 anos, ela recomeçou aqui na Terra. Mas ela vai terminar em breve. E estamos no fim, e esta é a profecia de Daniel 11, que nós estamos no fim. Amanhã vamos ver a profecia de Daniel mais em pormenor, Daniel 11, que nós estamos no fim de Daniel 11, das guerras. Reino contra reino. E haverá fomes. Muitas fomes, muitas pestes e terremotos em vários lugares. Isto está profetizado, não só está profetizado, como podemos ver em vários lugares no planeta, que há fomes, que há pestes, que há terremotos, que há incêndios, inundações, tufões, ciclones, cataclismos, derivado à destruição do planeta. E em vários lugares isso acontece porque o mundo, a Terra, o planeta Terra, está doente.
Ele geme de dores. Então tem muitas crises de ecologia, ecológicas, como terremotos, furacões, inundações, e depois há fome, há seca, há incêndios. E isso está a acontecer a nível mundial. Não acontece de uma vez só, está acontecendo várias vezes, cada vez mais intensificamente. Ellen White diz-nos que parecia, mas não parece. Quer dizer, quando eu digo parecia qualquer coisa que eu vi, mas não parecia, mas parecia haver um pequeno tempo, parecia, mas não há, um tempo de paz. Não há paz. Quer dizer que neste tempo em que os homens parecem que vão resolver o problema desta guerra entre Rússia e a Ucrânia, parecia, diz a noite, parecia, podia ser que, não, mas aqui ela diz, mas mais uma vez, mais cedo ou mais tarde, os homens, ou os habitantes da Terra, ou os líderes religiosos, ou os líderes políticos, ou seja, quem for, os habitantes da Terra me foram apresentados. Já não estavam em paz. Quer dizer, parecia haver um tempo de paz. Abriu-se uma janela, parecia, mas não. Diz ela que foram mostrados os habitantes da Terra na maior confusão, ainda maior. Então quer dizer que a guerra vai voltar. Se não foi na primeira, vai na segunda, não na terceira, na quarta. Diz que vai haver outra vez outra guerra. E isto é uma consequência. Ela não está a falar nem da primeira, nem da segunda, nem da terceira guerra. Ela está a dizer a sequência do ser humano é derramar sangue. Diz ali derramamento de sangue. Os conflitos a nível mundial não pararam, nunca pararam, nem vão parar até ao fim. Eu estou a dizer isto com toda a honestidade que me parece. O que está a acontecer a nível mundial, ou a nível aqui da Rússia e da Ucrânia, é apenas um pequeno reflexo do que está a acontecer noutros países, noutras sociedades, noutros países que não têm tanto poder económico, ou poder político, ou poder religioso, que este não é poder religioso, mas que continuam todos os países, de uma forma ou de outra, consciente ou inconsciente, fazendo pressão, fazendo guerra. Vocês conhecem aquela expressão violência doméstica, violência no trabalho, violência na igreja. Eu inventei esta frase, violência na igreja, porque senti na pele que, afinal de contas, a violência na igreja foi a primeira. Foi a primeira. Vocês lembram-se que Abel era da igreja de Deus. Caim era também da igreja. Queria ser de Deus. Mas aconteceu rivalidade por causa da igreja. Então, houve guerra, houve violência da igreja. Violência da igreja. O que é isto de violência da igreja? Nós podemos dizer violência verbal, violência psicológica da igreja, violência, guerra, reino contra reino. Não quer dizer que haja derramamento de sangue, mas que haja uma inconsciência de uma guerra que não é sangrenta, mas pode haver uma guerra violenta às consciências. E eu não posso obrigar a ninguém, por exemplo, a guardar o sábado. Ninguém pode impor por voto, nem por decreto, nem por vacinação, nem por nada, nem por imposição. Mas existe, há muitos anos, não é há 2, nem 3, nem 4, nem 5, que eu sinto isso na pele, infelizmente ou felizmente, para me dizer a mim, Deus, que há uma guerra. Hoje fui ao hospital marcar uns exames para o coração, que a médica me pediu, e entrou um senhor e eu disse, bem-vindo, eu vou-lhe mostrar a guerra. Olha, está a ver, reino, está aqui, isto já é da guerra. E estava a dizer vacinação, aquilo era do Covid-19. Já está aqui um reino contra outro reino. O reino daquele reino contra outro reino. Portanto, não me interessa se é bom, se é mau, e sei que existe uma guerra filosófica também,
como que nós vamos ver Daniel 11 amanhã, é uma guerra filosófica, às vezes, não é uma guerra armada. Então, vai haver guerra, sim, armada, como diz aqui, derramamento de sangue, acaba sempre, ao fim e ao cabo, acaba sempre, começa por violência verbal e termina em violência de sangue, aqui de guerra, derramamento de sangue, privações, no tempo da angústia, necessidades físicas, não é? Necessidades de ter, por exemplo, um suprimento alimentar, ou roupa, ou utensílios, cá está fomes e pestilências, e estavam por toda a parte. Então, será que ela, aqui, Helena White, o Espírito de Profecia, Deus revelou que ia terminar por completo o Covid-19? Ou não, diz que vai continuar e estavam por toda a parte. Isto foi mostrado, os habitantes da Terra, na maior confusão. Ela disse antes que parecia haver um tempo de paz, que acabou, mas não, ela diz que vai continuar. Vai continuar. Parecia, diz ela, um pequeno tempo de paz. Mais uma vez, ela repete, mais uma vez, os habitantes da Terra me foram apresentados e novamente tudo se achava na maior confusão. Lutas, podemos dizer greves, guerras e derramamento de sangue, juntamente com fome e peste, imperavam por toda a parte. Quem disse que ia terminar as pestes? Muitas pessoas, muita igreja, muitos líderes da igreja disseram, e dizem, vou voltar a dizer, que as pestes vão acabar. Ei, pá, isso é infundado. Onde é que está o versículo bíblico? Que não existe. Onde é que está o versículo bíblico que irá terminar as pestes? Enquanto houver guerras e fomes e pestes. Até que Jesus venha, não vai terminar. Não vai. E então, o coração dos homens, isto é a vinda de Jesus, reparem, ela aqui neste texto, no fim deste discurso que ela faz, ela vê o fim e diz, e então o coração dos homens desmaiou. Como viste, eles estão a ver Jesus a voltar, olha aqui, de terror. Porquê? Na expectação das coisas que já vão sobrevir ao mundo. Eles já estão a perceber, naquela hora, que este mundo está perdido. Não há mais nada a fazer. Não há nada. A água está inquinada. Não há água potável. Não há nada. Nem sequer sabão. Nem sequer nada. Nem iogurte. Nem álcool. Nem gel. Nada. Está podre. Como é que uma coisa podre... Eu não sei se vocês já provaram uma maçã podre. Não se pode comer uma maçã podre. Normalmente bota-se a maçã fora. Quando está podre, o que é que acontece? Vai para o estrume, não é verdade? Assim este mundo vai ser para o estrume, para o lixo, vai ser não é reciclado, vai ser incinerado. Vai ser destruído pelo fogo, pela vinda de Jesus. Reparem, outra vez, o que é que Jesus diz acerca da vinda de Jesus? Como foi nos dias de Noé, desculpem lá a apologia, a repetição, como foi nos dias de Noé, muito eloquente, Jesus contava estas histórias, como fosse na atualidade. Assim será também na vinda do Filho do Homem. Ele designava-se a ele o Filho do Homem, ou seja, o Salvador do Homem. Pois, nos dias anteriores ao dilúvio, o que é que acontecia? Diz ele, o povo vivia distraído. O povo vivia distraído, comendo e bebendo, casando-se e dando-se em casamento, até que o dia veio, não é? O dia da destruição, o dia em que Noé entrou na arca e aconteceu o que nós já sabemos, destruiu completamente o habitat natural dos habitantes do planeta Terra. Apenas Noé e a sua família, que era Cã, Jafé e Sem, os seus 3 filhos e as 3 noras e a sua esposa, se salvaram. Portanto, e a vinda de Jesus será assim, idêntica. O povo está distraído com coisas como aqui casando-se, quer dizer que eles estão todos namorados, já o dia dos namorados.
ao dia de não sei de quê, ao dia de tudo, ao dia do casamento, se calhar, não há, mas se calhar inventam. Casando-se, ou seja, eles fazem umas festas, e ele não vai, é expressamente isso que vai nos ajudar a concluir. Diz ela assim: quando professa o povo de Deus, o professo quer dizer que não é este, não é o povo de Deus, se estiver unindo com o mundo, ou seja, estiver em confederação igual ao mundo, vivendo como vivem os do mundo, e com eles gozando de prazeres mundanos, prazeres comuns, ou prazeres proibidos, diz ela, como o sexo proibido, aqui está a representar coisas proibidas, quando o luxo, também o luxo do mundo, se tornar o luxo da igreja. É interessante, espero que ninguém esteja nestas condições espirituais muito perigosas, que é o luxo, que é a ostentação, que é a cobiça, que é sensacionalismo do prazer. Então diz ela, quando também os sinos para casamentos estiverem a tocar e todos olharem para o futuro que vem aí, que não é risonho, mas eles esquecem-se que vem Jesus, esperando muitos anos de prosperidade temporal, subitamente então, como dos céus fulgura o relâmpago, virá o fim de suas resplandecentes visões e esperanças ilusórias. Isto estamos vivendo quase neste limite de misericórdia de Deus, onde o mundo está assentado sobre as suas fezes, sobre os seus argumentos, sobre os seus... Diz que é assim, outros dizem que é assado, e um guarda, outros não guarda, e pode casar, outro pode não casar, e casar... E os problemas se amontoam nos aglomerados de pessoas, por exemplo, de pessoas que discutem acerca do divórcio, milhares de pessoas, porque o divórcio é onde orbita a cabeça das pessoas, não é no casamento. Eles não falam no casamento, falam sim, muitas vezes, já com a apostasia na cabeça, não é? No divórcio. Vejam só, a história se repetirá. Igualmente estamos a falar sobre o reino contra reino, e agora entra no fim, e vamos ver que no fim de tudo está sempre no âmago o Criador, a adoração ao Criador. Já que o ser humano não adora a Deus, já que o ser humano não adora a Deus, adora o demónio. E a história se repete, que diz que repetirá, a religião falsa será exaltada. Em vez de acontecer que Jesus seja exaltado, é normal as pessoas serem religiosas, sim senhor, é normal, mas se tornou um bem de consumo ser religioso. Não interessa se é de Deus, se não é. As pessoas são consumistas da religião. Querem ver? O primeiro dia da semana será exaltado, uma falsa religião. No primeiro dia da semana, um dia comum do trabalho, será exaltado, que não possui santidade alguma, será estabelecido como foi a estátua de Babilónia. Podemos contar a estátua de Babilónia muito rapidamente. Daniel e os seus 3 companheiros foram chamados para adorar uma estátua. E eles não eram adoradores de estátuas. Eles não adoravam imagens de escultura. Hoje não se trata de imagens de escultura porque as pessoas não caem nesse ridículo, como costumo dizer, não caem nesse ridículo, mas adoram uma instituição em vez de uma religião, em vez de um Deus ou de Deus, eles adoram ou têm uma posição contra a lei de Deus. Assim, a todas as nações estão a beber, e a profecia diz que todas as nações, línguas e povos será derramado, se ordenará
que venerem o seu sábado. A todas as nações e línguas e povos se ordenará que venerem o sábado, ou esse sábado, perdão. Portanto, todas as nações se vão pregar, mas não é todas as pessoas. O decreto, impondo a veneração, perdão, desse dia se estenderá a todo o mundo. Portanto, é uma guerra psicológica, violência psicológica, violência religiosa. Portanto, é o reino humano, o reino da religião, contra o reino de Deus. Se alguém adora a besta, a imagem, a falsa imagem, e a sua imagem, e traz a sua marca na testa ou na mão, vamos ver realmente o que é isso, exemplificando. Por exemplo, os escravos, antigamente, tinham uma marca, quando o seu senhor comprava aquele escravo, punham-lhe uma marca na testa, ou por exemplo um A, ou que era a marca, por exemplo, daquele patrão, trazia uma marca na testa ou na mão. Isto era no tempo da escravidão. Isto é uma alegoria, é uma imagem alegórica, quer dizer, não se vai ver uma marca implantada na cabeça, assim, na testa, mas quer dizer, na testa, quer dizer, conscientemente, as pessoas vão se deixar levar pela imposição, que já para eles não vai ser imposição, vai ser ou apenas um cedimento, ou vão ceder àquela pretensão e vão receber assim a marca da besta, sem querer, não é sem querer, mas conscientemente, vão receber a marca da besta, ou seja, a marca do domingo, não é do sábado. E na sua mão quer dizer que ou trabalhas no dia de sábado ou não tens que comer na mão, quer dizer, tens de trabalhar. Porque na mão direita, as nossas mãos é que trabalham. Embora muitas pessoas não trabalhem com as mãos, efetivamente têm que trabalhar com as mãos, não é? Mas aqui quer dizer a força do trabalho são as mãos. Embora nós podemos dizer que a cabeça, a consciência, é que manda, não é? O trabalho é feito pelas mãos. Portanto, o tal que receber essa marca na sua testa ou na sua mão, consciente e pelo trabalho, pelas duas ou por uma só, beberá este peregrino, não é? Também é um peregrino na terra, todos são peregrinos, beberá este também do vinho da ira de Deus. Deus não quer matar ninguém, mas aqui está a fazer um checkmate. Ou me adoras, aquele que não ajunta, espalha, não é? Aquele que não é comigo é contra mim, é o que ele quer dizer. No fim, vai-se ter que ver comigo, porque eu é que sou o dono do tempo, do sábado, do mundo inteiro, e ele só pede Deus o sábado. Deus pede. Porquê que Deus pede? Porque é Deus. Ele é Deus, Ele sabe o melhor. Nós não temos razões suficientes, nunca vamos ter, ninguém vai ter razões suficientes para dizer que o sábado não é para guardar, não tem razões suficientes. Pode haver uma espécie, dizer que foi adotado, o domingo foi adotado, mas não é a mesma coisa. Isto, com a história das histórias, não podemos brincar. Nós não podemos dizer que o 25 de Abril, que é em Portugal o Dia da Liberdade, que foi no dia 1 de Abril. Ou não se pode dizer que o 25 de Abril, por exemplo, foi mudado para o dia X. Não se pode. Isso era romper com os laços efetivos de ser português. Era a mesma coisa que deixar de falar a língua de Camões. Nós temos um dicionário próprio. Não podemos dizer que nós portugueses, não podemos falar português porque nós somos fluentes, lusitanos, da língua portuguesa, latina. Não podemos dizer que somos espanhóis. Não podemos dizer que somos franceses. Não podemos dizer que somos alemães.
porque nós temos uma